Janeiro de 2020, Brasília, Distrito Federal. Naquela noite, Henrique Harrison da Costa estava eufórico. Depois de vestir a roupa de gala da Polícia Militar, ele se dirigiu para a consagração maior da sua carreira, a formatura dos novos soldados da PM do Distrito Federal. Para comemorar, Henrique deu um beijo de felicidade no namorado. Mas Henrique não sabia que esse ato de alegria e afeto era exclusivo apenas dos formandos heterossexuais. Esses sim podiam beijar suas esposas e suas namoradas. Desde então, o jovem teve que apagar seus sonhos e lutar para sobreviver à perseguição dos chamados homens de bem. Confira a saga de Henrique para conseguir fugir e se exilar nos Estados Unidos depois que sua vida passou a estar em risco apenas por ser homossexual. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. O importante é você vir comigo até o fim desse vídeo, que você já ajuda o canal, já ajuda a trazer conteúdo que é o que a gente mais gosta, como agora, por exemplo, a história do Henrique Harrison. Harrison. Eu falei Harrison. Yeah. Henrique isso Harrison. mesmo. Henrique, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, gentileza de dividir sua história. Uma história que você até me foi indicado pela Jéssica, que passou por todo um transtorno aqui na Polícia Militar de São Paulo, e ela me indicou você porque você também passou por um transtorno com a Polícia Militar do Distrito Federal, é isso? Exatamente, PMDF. Uhum. Então, antes da gente chegar na sua vida na Polícia Militar, eu queria viajar um pouco com você para o passado. Você me contar o que te fez querer ser polícia, quais eram os seus sonhos, quantos anos você tinha quando você foi ser policial militar? Então, na verdade, eu fiz o curso de Direito, né? Eu pensava em advogar na época, mas eu fui vendo que o mercado de trabalho para a advocacia cada vez estava mais difícil para quem já não estava no meio, inserido ali no mercado de advogados. E eu comecei a pensar em concurso público. Não era uma área que eu pensava. Então, logo depois que eu formei, eu comecei a estudar para a área legislativa. Só que aí o governo Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro foi ganhando bastante força e eu vi que segurança pública seria a grande onda do momento ali para eu poder conseguir algum trabalho. Nunca pensei na área de segurança pública, mas eu vi ali uma oportunidade para talvez eu ganhar um dinheiro e então continuar estudando para outra área. E assim que eu tive esse pensamento, saiu o edital da PMDF. E eu falei, pronto, vou focar aqui. É a cidade que eu moro, é uma carreira boa e vamos ver no que dá, né? Estudei aí 3 anos para esse concurso e deu certo. Mas nunca pensei, nunca sonhei. Mas acho que isso não diminui o tamanho do meu querer, porque no momento que eu coloquei aquilo como meta, me garantia, né? Querer aquilo, poder ter aquilo. E aí você entra na Polícia Militar com quantos anos? Eu entrei na Polícia Militar com 27, 28, por aí. E aí você já estava animado para ser policial? Você gostou daí? Você depois não foi um sonho de criança, mas passou a ser um desejo de adulto. Exatamente. Não sonhei com, mas estudando ali bastante constitucional, vendo as funções essenciais da polícia, como eu podia ajudar a sociedade fazendo parte daquela organização, me abriu muito mais a cabeça para poder fazer diferente. Porque eu sofri bastante com alguns tipos de abusos da polícia. Eu, inclusive, militava contra bastante coisa que eu via na polícia. Eu era uma das pessoas que ficava postando em Facebook, ia para manifestação, contra ações da polícia militar. E eu me vi ali, pô, e se eu estiver lá dentro? Porque é uma corporação muito fechada. Talvez eu estando ali dentro eu consiga ter uma outra ótica
e pensar diferente para poder argumentar dos dois lados, talvez ajudar de um lado, ajudar do outro, amenizar essa divisão clara que a gente tem aí de população-polícia. Entendi. Você até se olhou na possibilidade de lá dentro fazer o melhor para as pessoas aqui fora. Mais ou menos isso. O que você passou de abuso com a polícia militar antes de você ser policial militar? Então, algumas abordagens, né? Hoje eu vejo que a abordagem realmente é um tema muito sensível quanto a gente como PM, mas a maioria das abordagens que foram contra mim foi principalmente por eu estar com um grupo de pessoas gays, né? Porque a abordagem sempre foi abusiva, sempre teve muito chute para abrir perna, aquela coisa que passava dos limites, né? Mesmo não tendo indício nenhum de uso de drogas, normalmente a gente estava reunindo, comendo, ou só papeando mesmo, ou na frente de boates gays, a gente sofreu alguns tipos de abuso, o que me deixava muito indignado, porque a gente não estava fazendo Sim. absolutamente nada de errado. A gente sabe que não dá para saber se você faz algo de errado, mas no momento da abordagem, de como a pessoa trata a gente já vê que não tem fundamento, não tinha nenhum indício ali para poder ter sido feita daquela forma ainda. Ou seja, era uma homofobia nada escondida. Exatamente. Homofobia por ali. E apesar disso, entendi, achei interessante o seu ponto de vista. Quem sabe lá dentro eu consiga melhorar e as pessoas parar. Nada como combater a homofobia dentro do lugar onde tem o problema da homofobia, né? Da Polícia Militar. Quando você entrou na Polícia Militar, você sentiu aquela homofobia que você sentia como um cidadão comum ali, tendo esse abuso de poder sobre você, você percebeu que também teria um assédio esperando por você? Por ser gay? Então, no primeiro dia de curso, na apresentação, eu já falei que eu sou gay, né? Que eu era gay, porque eu queria evitar, porque eu sabia que era bastante tempo de curso. Então, eu não queria aquela aproximação de pessoas, descobrirem quem eu sou e pessoas se afastarem por conta disso. Eu decidi, eu vou falar a minha condição. Quem quiser se aproximar, bem. Quem não quiser, ótimo. Porque a gente passa uma vida inteira aproximando de pessoas e pessoas indo embora depois que descobrem que a gente é gay. Então, eu não queria isso. Eu sabia que era um período difícil, queria já começar cortando esse mal pela raiz. Quem não tivesse problema com isso, tô aqui, tô aberto para tudo. E não vi muito assédio no primeiro momento. No meu discurso, teve palmas do pelotão lá, parecia ser tudo tranquilo. Sempre parece ser tudo tranquilo no primeiro momento. Mas não foi bem assim. Tive algumas séries de assédio por conta de ser gay, sim. E outros gays apareceram? Então, assumidamente, não. Eu conheço um casal de meninas que se assumiu, né, durante o curso, elas namoravam, inclusive as duas eram policiais, mas não tiveram esse problema. Eu vejo muito pouco esse problema quando são duas meninas, por outro preconceito, pelo machismo encrostado ali, porque ninguém vê um casal de lésbica como lésbica. Vê como duas mulheres heterossexuais que ainda não encontraram um homem suficiente para fazê-las mulher. Então, nem esse tipo de preconceito elas passam. Mas não é é tranquilo, a polícia é tranquila com mulheres gays. Não, não é. É justamente o machismo, né? Um machismo encrostado. Eles não acreditam na condição dela. E até a tara sexual de muitos, né, de duas mulheres juntas, é uma grande tara do homem machista. De ver tem várias taras aí. E tem, como entendo que você fala, ela não, até ela encontrar o homem certo, deixa elas brincar. Isso daí é um papo que é impressionante Exato, é um como, fetiche, como é bonito de existe ver. isso. E ali dentro da corporação você fez esse discurso, contou, e o que começou a aparecer? Como foi? Você percebia que você era tolhido, não era? Quando que você começa a perceber que você ia ter problemas? Então, no primeiro momento parecia ser tudo tranquilo, mas aí um amigo meu começou a mostrar, no momento exato que eu estava conhecendo um garoto durante o curso de formação, não no curso, mas eu fiz um pedido de namoro para ele
e eu postei na minha rede social, no Instagram. E depois desse pedido, que começou a circular bastante meu nome no curso de formação inteiro. Porque o curso de formação é como se fosse um grande ensino médio. Óbvio, com muito mais instruções, mais coisas ali aprofundadas, mas entre nós, alunos, é um grande ensino médio, muita bagunça, quando dá, todo mundo conhece todo mundo, fofoca de uma turma, de um pelotão com o outro. Só que a foto do meu pedido de namoro começou a circular, ela viralizou, e eu vi algumas conversas nos grupos de policiais militares antigos. Então, não só dentro da instituição escolar, essa minha foto começou a rolar em grupos de especializados, do BOPE, do Canil, e todo mundo comentando sobre. Olha aí o tipo de gente que está se formando no CFP, olha o tipo de aluno, olha o que a gente está aceitando. Então, aí eu comecei a ficar com mais olhares voltados para mim, sim, depois desse momento. E o que mais? Mas a esses olhares estranhos, eles combinavam também com alguma forma de você ser rebaixado, ou diminuído por ser gay, ou coisas começavam a existir para você não conseguir passar, e a ideia era te forçar a sair, pede para sair, alguma coisa assim? O pedir para sair ainda não, porque o ambiente escolar policial, ele é um pouco mais leve, porque todo mundo ele está saindo da vida civil e passando para militar, então tem muita denúncia para o MP de abuso, é uma bolha, não é como é a vida policial ainda, é um pouco mais tranquilo. Então eles também tentam não serem como pós-escola para evitarem problemas, né? Judicializar problemas. Então, mas querendo ou não, todo mundo sabendo o meu nome, todos os professores sabendo o meu nome, isso já direciona olhares. Então, punições mais simples começaram a aparecer. Chegavam 20 pessoas atrasadas. Eu podia errar, óbvio, também. Mas, se normalmente eles pegam cinco ali. O Harrison, que era o meu, no caso, é óbvio, era o primeiro. Chegava na turma, podiam ter 10 alunos. Cadê o Harrison? Normalmente já era o meu nome que era apontado ali para saber se eu tinha alguma coisa de errado ou não. Não diretamente pelo fato de eu ser gay, mas você ser conhecido no curso de formação já te atrapalha muito. Entendi. Porque o regimento militar, ele te pune por qualquer coisa. Um fio na farda, uma barba sem fazer, o cabelo um pouco mais alto. Mas eles punem quem eles querem punir. E normalmente, com alguém em evidência, essa pessoa consegue levar a todas as punições possíveis. E ainda mais em evidência por ser gay, né? Exatamente. E você se forma, você vira policial militar? Sim. Eu termino o curso de formação com 8 procedimentos instaurados, né, durante o curso. Eu recorri de 4, recorri das 8, venci 4. E perto da formatura Peraí, tinha desculpa, eu me perdi aqui, eu me perdi. Você se formou e você recorreu o quê? Não entendi. durante o curso de formação, a gente tem alguns procedimentos para quem faz qualquer coisa tipo de errada, né? É. Uma sindicância, um PAD ali. Eu respondi 8, que é um número alto. Normalmente os alunos respondem um, dois, E o que eram né? esses oito? Essas oito sindicâncias eram sobre o quê? Tem sobre atraso, tem sobre pelo na farda, tem sobre responder superior hierárquico, sobre post em rede social, exposição de matéria militar, enfim, diversas. Mas eu recorri de todas e eu ganhei 4. Então esse número já reduziu. E isso era comum porque eles queriam rebaixar a minha nota, porque isso ia diminuindo minha nota e abaixando minha colocação. Então, isso me fazia ir lá para baixo da lista de colocação dos alunos, né? E E eu, aí, desculpa, vai. daí, perto da formatura, um tenente chega em mim e já fala: olha, cuidado com o que você vai fazer na formatura, que você pode sair de lá preso. A gente já teve uma reunião a respeito de você, a respeito da sua postura. Então, muito cuidado com o que você for fazer lá, que tá todo mundo te observando. E o que eu respondi foi: olha,
tudo que eu vou fazer está pautado nos nossos regimentos, nos nossos estatutos e no que todos os outros alunos vão fazer. Se você está me dando esse tipo de aviso, espero que você esteja dando esse tipo de aviso para todos os outros alunos que façam da forma que eu estou fazendo, porque eu não tenho feito nada de diferente, a não ser que eu exponha minha relação na minha rede social. É a única coisa que me difere dos outros. E, na verdade, por essa relação ser com outro homem. Porque era um homem com outra mulher, eles casavam, postavam foto beijando, ensaio de mulher grávida com um cara fardado, e nada disso causava problema. O problema era só comigo. Inclusive, eu fui chamado à coordenação algumas vezes, me pedindo para ser mais discreto. Ele, ó, pô, Harrison, para você evitar problema, seja mais discreto, poste menos. Eu falava, cara, olha, infelizmente eu não quero ser mais discreto, porque eu não estou falando nada da corporação, eu estou vendo minha vida pessoal no meu Instagram. Eu não estou fazendo nada demais. Ou seja, tudo bem você ser gay, mas não precisa mostrar que você é gay, é isso? Exatamente isso. É uma cultura comum na polícia, né? A gente aceita o gay, desde que ninguém saiba que Que ele é você é gay. gay. Por... Desde que É, você fique no armário, ali quietinho. exato. Faça as suas coisas esquisitas. Ali, bem escondidinho, tá tudo certo. A gente não tem problema com você ser gay. É, ou seja, é de Exato. um nível de. Marginalizavam. E o que eles falavam? Ou seja, o problema é que você expunha um namoro nas suas redes sociais. Isso. E você foi alertado por um tenente para você não fazer, que teve até reunião sobre você, porque para não fazer nada de errado, que você pode sair preso. O que, que seria esse nada de errado? Você dançar com seu namorado? Pois é, ficou aberto, né? Para eu poder pensar em tudo. Eles tentavam amedrontar a todo momento. Só que eu não me sentia amedrontado, porque eu estudei muito os estatutos, os regimentos para eu poder estar ali. Então eu ficava muito tranquilo quanto a isso. Eu sabia que eu não podia fazer nenhum tipo de protesto, porque eu estava ali fardado. Eu não podia colocar nenhum tipo de broche na minha roupa, porque isso configura alteração de farda. Entendi. E eu acho que eles procuravam coisas como essa para eu poder, né? Enfim, não ia fazer nenhum tipo de revolução na minha formatura, mas eu sempre vivi num mundo muito gay. Se, Era óbvio se que os meus você... amigos lá todos seriam gays, seria um grupo de pessoas gays, e eu Ah, não ia deixar de porque é uma convidar. festa de formatura, como uma festa de formatura de uma faculdade, ou de sei lá. Então você pode ter uma mesa sua, com seus Exato, amigos. gente, eu paguei pelos meus convites, são meus convidados. Não tinha como escolher os convidados de acordo com os padrões da polícia. Não, eram os meus padrões, eram os meus amigos, eram os meus familiares. E eu não podia me pautar no medo deles. Não era isso que eu queria. Então, o medo todo deles era esse, né? E não tinha como eu fazer diferente. Chamei meus melhores amigos, que eram gays, minhas amigas, para curtir um dos momentos que seria um dos momentos mais felizes da minha vida, porque eu estava pagando ali R$ 12.000 para poder ter uma festa. Uau. Então não era pouca grana. E como foi a festa? Você saiu preso ou não? Não, a festa foi incrível. Eu estava com bastante medo, porque pelo regimento eu não podia tirar a parte de cima, o terno, né? O que normalmente acontece. Você vê as fotos, o pessoal já está sem a parte de cima, abre um pouco, tira a gravata. Mas eu fui o último a fazer essas coisas, porque eu sempre me pautei no quê? Por mais que eu não fizesse alguma coisa que o estatuto não permitisse, eu esperava uma gama grande de pessoas fazerem, fotografava todas elas, para poder falar: olha, se você está me punindo, tem isso Entendi. aqui tudo. Por que você não abordou essas pessoas? Por que com elas não aconteceu nada? Eu entrei na festa, vi que tinha uma série de casais, namorados, noivas, que faziam beijo, faziam foto com beijo, porque é um momento muito simbólico. Então, assim eu fiz. Eu estava com meu namorado e eu o beijei, tirei uma foto e postei no Instagram. Aí foi o grande boom. Aí que realmente todo o preconceito apareceu, que tudo de ruim aconteceu, que viralizou, que foram para todas as mídias, que foram para todos os canais, revista Veja, Metrópolis, todo mundo procurando saber o que aconteceu, virou debate.
o porquê desse beijo. Beijo gay na formatura da PMDF. E foi um beijo protesto ou foi só um beijo feliz? Foi só um beijo feliz, foi um selinho. Eu nem costumo dar muito selinho. Eu até me contive por conta dessas prisões. Porque eu sou de dar selinho. Quando beijo, eu beijo mesmo. Talvez eu não tenha dado o beijo que eu queria, porque era um ambiente que eu já estava receioso, entendeu? Entendi. Todos os meus convidados, eles tinham a bandeira LGBT nas roupas dele, que eram roupas civis. Mas eu não. Eu não protestei. Eles sim, porque eles já sabiam de tudo que eu estava passando. Eu contava como é que estava sendo o curso, eu contava das viralizações. Então, eles tomaram essas dores por mim e sabiam que eu não podia fazer nada. E eu sou uma pessoa que normalmente eu não me calo para injustiça, Que né? bom. Eu não entrei na polícia para ser um militante. Acabou que eu virei porque eu vi que eu me tornei voz de muita gente. Mas não era o meu intuito. Eu nunca entrei para causar, para virar um deputado, que é o que todo mundo falava na época. Cogitava na época. Você, no caso, ali, na hora do beijo, no momento você teve problema ou no dia seguinte, quando viralizou sua foto no Instagram? Não, no momento eu não tive problema nenhum. Curti a festa toda tranquilo. Minha família falou que de muitos olhares para nossa mesa, né? Eu estava numa mesa perto do palco, era da comissão de formatura, então A mesa mais eu animada, não. com certeza, e todo mundo estava com Com inveja, certeza, todo mundo que feliz. estavam rindo, se divertindo e brindando. E os outros estavam Exato. tudo na linha perfeita da fantasia da família exata, E, chata pra caramba. e, e o pior que não, porque eles falam que essa linha é perfeita, mas se você pegar as fotos, eu só vi todas as fotos da formatura que poderiam ter algum tipo de problema, né? E tem foto das pessoas abrindo a farda, com charutão na mão, montando em camelo, chapéu baixo, meio gangster. E isso para eles não é o problema nenhum. Foi o meu selinho. Tem beijo cinematográfico, tem pedido de casamento, tem tudo isso com a farda, né? E eu não julgo, mas falar que o meu selinho, porque a Sim. grande justificativa que embasou todos os outros comentários foi falar que não tenho nada contra, mas você está vestindo uma farda que não te permite fazer isso. Essa era a No seu justificativa caso, rasa. o regimento será colocado à risca e na ponta da palavra. No seu caso, o regimento vale 100%. É isso. Porque Isso, só que o outro ali de gangster fazendo isso, aquilo, beleza. isso, mas uma interpretação também equivocada, porque esse tipo de farda que a gente está usando não é a farda que a gente vai para a rua trabalhar. E com essa não tem justificativa, não tem nenhuma causa que te deixe fazer isso, né? Mas a farda que a gente está usando é a farda comemorativa. É a farda que é permitido beber. Você pode beber com aquela farda. Você pode beijar, porque é a farda que a gente sobe no altar para o casamento. O que é que tem no final do Ah, casamento? gente, Tem um lógico. beijo. O beijo de todo mundo, independente do sexo, independente de quem for ali, né? E quem permite o casamento é a Constituição Federal, junto com o Código Civil. Não tem nada a ver do regimento militar dizer quem vai casar com quem ou não. Então eu sabia que estava fazendo tudo dentro da legalidade. Então, na noite da festa, tudo terminou bem. Você foi feliz para casa. Porque não teve nenhum grande problema, você não sabia ainda o que vinha. Como que no dia seguinte já começa? Como Isso, que no dia eles entram seguinte. em contato com você? O que que eles falam? Eu posto essa foto, vou dormir. No outro dia eu vejo meu celular cheio de ligação. Entro no meu Instagram, um monte de notificação. E eu vejo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vi que as ligações eram de repórteres e vejo no meu Instagram uma chuva de comentários. Muito comentário, muito comentário, muito comentário. A maioria homofóbico, né? Falando, nossa, cagaram com nossa farda, destruíram a imagem da PMDF. Olha aí o que está se formando. E agora? É essa galera que vai fazer o Baku em mim? Uma série de O que que é comentários. Baku? Aquilo me deixou. A revista mesmo, né? Ah, O ato tá. ali Chama de. Baku isso? Em Que Brasília nome é chama de esse, Baku, gente? fazer o Baku. Pelo menos quando eu era civil, eu falava muito esse nome. Nunca ouvi Mas isso. a revista pessoal chama o Baku. Então,
eu comecei a ficar perdido, porque pós-formatura eu não sabia nem onde eu ia trabalhar, eu não sabia meu batalhão, não sabia quem seriam os meus companheiros de trabalho, e aquilo me assustou bastante, porque eram comentários muito pesados. Até que chegou até mim um áudio do tenente-coronel, que ele me destrói do começo ao fim. Ele sempre fala no plural. E aí, senhores, tudo bem? Aqui é o Tenente-Coronel Ivan Correia, papapá, papapá. Discorre sobre a história dele, que ele formou mais de uma pancada de policiais. Fala que o que eu faço com a minha porção final do meu sistema digestivo é um problema meu, mas que por conta disso eu não deveria expor toda uma corporação. Ele me parabeniza por destruir uma corporação bicentenária que foi muito difícil de construir e que, num simples ato, eu consegui jogar tudo isso por água abaixo. Que a primeira coisa que ele recebeu durante o dia foram coronéis do bombeiro, foram amigos policiais mandando essa foto, mostrando o tanto que estava acabada, né, a imagem, o tanto que eu consegui destruir tudo aquilo. Mas ele falou que essas pessoas não duram na PM, que elas vão ser apagadas com o tempo, que a gente não se cria, então que não seria um grande problema. Mas ele agradece a mim aí por conta desse feito. Foram 4 minutos de áudio, assim, que eu fiquei sem reação, totalmente sem reação. E aquilo foi noticiado e logo depois estava na Globo também, no jornal local. E eu sem entender, eu não sabia se eu falava, se não falava, porque o regimento militar também é muito duro quanto à entrevista, quanto ao que você fala, você precisa de permissão para falar. Eu sabia que eu não teria essas permissões, então eu fiquei ali, meu Deus, E o que que eu esse faço? tenente-coronel pode falar tudo isso? Ele não está rompendo nenhum regimento? Sim, ele tá rompendo o regimento, assim. É, após essa grande repercussão, o Ministério Público ele abriu um procedimento, me chamou como vítima. Eu não fui nem no Ministério Público, eu não fui na delegacia, que eu realmente fiquei muito perdido. Eu não sabia o que fazer. Eu era um aluno que tinha acabado de formar e, como eu te disse, eu estava preso na bolha educacional e não sabia que seria esse problema todo. Eu sempre vivi num mundo muito gay, sabia do preconceito, mas não imaginava que era dessa forma. Então, mesmo quando você fala, eu sou gay, eu entendo, eu sou. Cada um tem uma realidade muito diferente. Os âmbitos que você vive são muito diferentes. Então, às vezes, você julgar a dor do outro, mesmo você sendo da mesma comunidade, é um pouco arriscado, Sim. sabe? Então, eu me vi ali numa situação que eu nunca imaginei passar. Porque eu estudei tanto para estar ali, e agora eu já era conhecido por toda a polícia por ter destruído aquela corporação. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Não sei quem eu procuro, não sei o que fazer, Isso sabe? foi no dia E seguinte. no dia seguinte, Você teve alguma e ameaça de morte dentro desses comentários? dentro desse específico, não, Mas mas dos em um outros? outro eu tenho um áudio de um sargento do BOPE que é um pouco mais pesado ainda. Ele fala que a polícia foi abrindo as pernas, já já esses viadinhos estão aí andando na viatura de calcinha, estão entrando na igreja pegando um na bunda do outro. Um cara desse não trabalha comigo de jeito nenhum. E se a PM não conserta, a gente tem um jeito de consertar. Já ouviram dizer em fogo amigo? E aí, pessoal? Beleza, meus irmãos? Cara, isso é complicado. Eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não concordo com porra nenhuma dessas porra aí não, entendeu? O cara que é viado, se põe no lugar dele, meu irmão. Quando Jesus batizou, fez um milagre, foi no casamento de um homem e uma mulher. Na Bíblia diz homem e mulher. O resto é besteira. Você beijar sua mulher numa formatura, com sua família, que é a nossa maior instituição, beleza. Agora, dois homens, dois viadinhos, entram na polícia pra ficar se beijando, pra fazer sucesso aí no jornal, porra nenhuma, meu irmão. A gente tem que sancionar. No nosso tempo que a gente entrou na polícia, a gente não podia ter tatuagem, não podia ter brinco, entendeu? Podia ter cabelo rapado. Aí cada dia a gente foi abrindo as pernas, entendeu? Aceitando esse tipo de situação no nosso meio. E um dia tá os viados dentro da igreja, o pastor não pode falar nada.
se beijando, passando a mão na bunda um do outro. Não, é um casal. Que porra é essa? Não existe isso não, meu irmão. O que é certo, entendeu? Não desvia nem para direita nem para esquerda. O caminho é reto. Isso está errado mesmo, tá? Só quem convive ou quem gosta que pode achar que isso aí é certo. Eu não acho, entendeu? Eu não acho. Tudo tem seu lugar, tá? Tudo tem seu lugar nessa porra aqui, tá? Numa guarnição minha, um cara desse não entra. Se entrar, já ouviu falar em fogo amigo? Vocês conhecem fogo amigo, né? Fogo amigo não é só atirar nos outros, não. Tem muito jeito da gente... Nós todos já fomos prontados, nós todos já fomos sancionados nas nossas carreiras aí, quase 30 anos. E tu sabe que existe isso mesmo, entendeu? Antigamente o cara podia nem ser cachaceiro, que já era queimado. Agora ser viado, passar a mão na bunda, que um dia tá de calcinha dentro da viatura, a gente vamos aceitar? Porra nenhuma, meu irmão. Essa porra não mudou não, entendeu? A gente pode até ficar calado, mas a gente tem outro jeito de sancionar esse tipo de situação. Falou. E esse cara, eu fui ver, ele é de Sobradinho, uma cidade que eu moro lá, uma cidade satélite do Distrito Federal. Então, eu falei, meu Deus, não vou poder trabalhar perto de casa, esse cara mora perto de mim, né? Ele nem me conhece, já fez um outro áudio desse nível. E quando um superior faz alguma coisa, você legitima todo mundo a fazer algo igual, né? Principalmente no militarismo. Então, quando teve esse áudio do tenente-coronel, aí os comentários homofóbicos eles aumentaram exponencialmente no meu Instagram. Porque antes estava meio ali a galera com medo, mas eles aumentaram com uma força muito grande. E eu realmente fiquei perdido no que fazer. Fui chamado pelo Ministério Público na condição de vítima, não denunciei, mas fui na condição de vítima. O Ministério Público fez uma investigação ali, eu levei todos os prints que eu tinha, eles pediram lá o congelamento da página do Instagram para pegar os comentários, e com isso em mãos, eles conseguiram denunciar 11 pessoas, né? 5 policiais, 2 bombeiros e outros civis, E esse, pelo crime de homofobia. esse tenente-coronel aí? Esse tenente-coronel foi um deles. Ah, bom, porque Um deles que E esse sargento? O sargento também foi um deles. Que esse processo está caminhando super devagar, o do sargento. O mais engraçado é que, com tudo isso, eu fiz um vídeo, né, estimulando a população LGBT a entrar na polícia, porque depois que eu participei do curso, que eu vi que não tinha nenhuma instrução para como você tratar pessoas trans, travestis, eu vi que era uma coisa apagada, e quando alguém falava, já falava com ar de deboche. Então, eu nem culpo muito o corpo policial por não saber tratar, porque o comando da polícia não ensina a tratar, não busca saber como tratar. Então, é difícil, mas de qualquer forma é uma área que tem que ser explorada. E eu, como gay, fiquei buscando essas informações, que elas não existiam no manual, não existiam em lugar nenhum. Então, as pessoas me perguntavam como acha que deveria tratar. E eu dava ali minha opinião. Alguma dessas 11 pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público pagaram? Todo mundo está moroso dentro do Ministério Público, dentro do seu caso? Então, tem uma morosidade muito grande, porque como são 11 réus, alguns ainda não foram nem citados, né? Além desses 11, tem um deputado distrital, o Hermeto, que ele também se pronunciou, falou que era pederastia, o que eu estava fazendo ali, que é crime militar. Gente, pederastia é inconstitucional, esse cara nem sabe o que está falando mais, não tem falando nada com nada, e ele é uma pessoa de peso na Polícia Militar. Ele agora é deputado distrital, mas ele era sargento da Polícia Militar. Os votos dele são daquele corpo. Ou seja, um cara desse falando também enche a cabeça de todo o corpo que eu iria trabalhar achando que realmente ele tá errado, realmente ele tá fazendo merda. A gente não precisa baixar a cabeça para isso. Isso foi que ano, Henrique? 2019. 2019, eu entrei em 2020. 2020. Em 2020 que tem essa foto do Instagram e todo o resto, é isso? Exato. Uhum. E aí, você continuou, você foi no dia seguinte trabalhar no novo lugar para onde você ia? Como ficou a sua vida? Pois é, eu ainda não tinha lugar para trabalhar, né? Porque tinha acabado de formar, a gente ia escolher os batalhões que a gente ia trabalhar. A gente teve uma semana de férias do curso de formação, que para mim não foram férias. Foi esse negócio de
receber entrevista, não receber, porque eu me vi num papel muito importante, eu colocava meu namorado para responder, eu digitava as respostas, mas ele falava como se fossem palavras dele, para a gente poder não incorrer em crime militar, então as palavras eram deles, não minhas, eu via formas ali para poder, porque eu não queria que isso se apagasse, apesar de eu não querer sofrer, eu queria que isso fosse noticiado para a gente poder mudar de alguma forma, Sim. né? Então, fomos para a escolha de batalhões. No momento que eu chego na escolha de batalhões, já chegam outros tenentes em mim e falam: olha, Harrison, o batalhão de tal lugar não quer você, de tal lugar não quer você, de tal lugar não quer você, de tal lugar não quer você. E esses batalhões, um era do lado da minha casa, então eu não gastaria transporte para ir trabalhar. O outro era o que eu, durante o curso inteiro, eu queria trabalhar, então já tinham me excluído. Então me vi numa posição de escolher qualquer outro batalhão. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar a 40 quilômetros da minha casa. Então, era um percurso que eu não teria que fazer, porque o outro batalhão ficava a 2 quilômetros, por conta de preconceito, né? Eu podia enfrentar isso, escolher o batalhão? Podia, mas o que que ia me enfrentar lá se todo o corpo já falou que não me queria por perto? E esse outro corpo a 40 quilômetros falou, beleza, a gente não tem problema com isso, ou engoliram? Não falaram isso, né? Mas não falaram que não me queriam também. Porque, querendo ou não, eu tinha que ir para algum lugar, E você né? foi. Eu fui, e lá, de verdade, foi tranquilo. Era o Batalhão da Asa Sul, né, uma área central ali de Brasília. Fui bem recebido. O comandante falou, no primeiro dia, ele falou que não aceitava nenhum tipo de discriminação por raça, orientação sexual. Foi um discurso bacana, né, no primeiro momento. Mas eu ainda tinha, depois que eu comecei a trabalhar, tinha algumas dificuldades em escolher um parceiro para trabalhar, porque não era sempre o mesmo, a gente ficava alternando, porque a gente era novo. Então, eu vi uma diferença de tratamento ali. Os mais antigos já não me escolhiam para trabalhar por causa da fama. Então, foi difícil de eu começar a trabalhar. Vi alguma. Quando a gente estava trabalhando todo mundo na rodoviária, que era um lugar muito insalubre de trabalhar, e por ordem de antiguidade, a gente ia para RP, que era para as viaturas. Na minha vez, me pularam. Então, uma série de coisas ali foi acontecendo que eu vi que era por nada. Porque todo mundo que trabalhava comigo no curso de formação gostava de trabalhar comigo. Porque eu fazia bem o que eu fazia, entendeu? Mas quem não me dava oportunidade No- acabava nessas. Nos Estados Unidos teve um, não me lembro em qual, como que foi isso agora, mas teve algum apontamento de um cara gay dentro do exército, alguma coisa que ele, por ser gay, era um absurdo. E houve um levante. Várias pessoas da Marinha, Mariners, isso, aquilo, pessoas brilhantes, um cara que era tradutor de não sei quantas línguas, todos se levantaram e falaram, eu sou gay. Se ele não presta, eu também não, eu caio fora. Não existiu esse levante por você, Hum, por nós, porque eu me ponho como gay também, então é uma questão assim, é, porque me desculpe o batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mas se ela acha que não existe gay lá dentro, é de uma tristeza. Chega a ser burro. E fora que assim, né, você tem sim. pais que têm filhos gays, você tem mães que têm filhos gays, filhas lésbicas. Não existiu esse levante de empatia, ou por você ser, ou por você conviver, ou apenas por você achar que o outro pode ser feliz do jeito que ele quiser ser. Não existiu, você ficou sozinho. Eu fiquei sozinho nessa época. Eu entendo, por um lado, eu entendo o que você fala e eu super concordo, porque no curso de formação, não só o abuso por você ser gay, tem uma série de abusos. Por você não ser católico, você sofre abuso. Eu me posicionei muitas vezes sendo ateu, mesmo não sendo, eu acredito em Deus, justamente para poder dar suporte a pessoas de outra religião, do candomblé, umbanda, quem não acredita em nada. A gente pagava mais, fazia mais por não estar na missa, por não estar nesses ambientes. Pelas mulheres, eu lutava muito pelas mulheres, porque eu me coloco nesse lugar. Só que, no meu caso, por ser gay, a polícia já tem essa cultura de esconder essas figuras, né? Porque senão elas sofrem de forma indireta. E essas pessoas tiveram medo. Por um lado, eu entendo, porque assim, eles vão.
falar, tá, sou gay. A polícia vai entender e vai trocar um comandante que não gosta e vai começar a te punir por coisas bestas, por coisas efêmeras. Então, eu entendo um pouco esse medo, né? Porque é o único trabalho que eles têm, é muito difícil você ter, e o regimento, ele te dá muita abertura para você, para te punir por besteira. Ah, Henrique, Então, eu. eles fizeram uma rede pessoal, eu tenho um grupo de WhatsApp, um monte de policial gay, e me davam apoio lá. Mas se levantar e falar, eu sou gay, isso não existiu, não Ah, existiu. eu E fui entendo. até julgado por alguns. Eu entendo o que você está falando, que você entende, você está tendo compaixão pela pessoa que não tem a coragem, não só de te apoiar, mas de ser o que se é. Mas a partir do momento que você tem que se policiar e você não pode ser você, não vale a pena. Não tem. É melhor você ir fazer outra coisa na vida do que você viver num ambiente profissional onde você tem que mentir o que você é. Desde católico, essa coisa boba de religião, não é possível que religião entre até nisso, gente. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua religião, mas isso não pode ser influenciado por um policial militar ser bom. A sexualidade do policial militar não pode. Quer dizer, mau caráter aceita, se o cara passou um suborno, aceita, se o cara for miliciano, aceita, mas se o cara for gay e não for na a missa, aí não pode, aí não é bonito, aí eu não quero. E essas pessoas não se levantaram por você, e não por você só, mas por eles também. Eu acho muito estranho, Aham, eu sou de uma geração que a gente se levantou pelo outro. Eu fui lá na primeira parada gay, lá atrás, sim, tal, não sei o que lá. Então me incomoda muito hoje pessoas que ainda aceitam que elas possam ser diminuídas apenas por serem gays. E com qualquer que seja a justificativa, seja a família, seja o trabalho, não tem. Você está se diminuindo sim. junto. E aí você ficou nessa corporação aí, nesse batalhão, quanto tempo? Eu fiquei lá quase 2 anos, né? Com essa série de problemas, eles começaram a abrir outros procedimentos contra mim, Qualquer principalmente, eu fiz o coisa. primeiro, qualquer coisa. Eu fiz um vídeo estimulando a população LGBT a entrar na polícia, porque eu vi que, pô, quanto mais gay tiver aqui, principalmente assumido, vai ajudar muito, né? Porque aumenta a nossa voz. Um dos deveres da polícia militar é zelar pelos direitos humanos. E como você zela pelos direitos humanos se você não traz aqui dentro minorias, se você não traz essas pessoas sensíveis aos direitos humanos, que sofrem mais por não ter esses direitos humanos? Então, quanto mais você trouxer para si isso, melhor você vai trabalhar. Só que eles nunca pensaram dessa forma. E nesse meu vídeo, dentro da minha casa, tinha uma suposta arma na minha cômoda. Eles pegaram esse vídeo e abriram outro procedimento. Portar arma fora do horário de serviço. Gente, porte de arma, intramuros, extramuros, no meu quarto, tudo errado. Esse crime não existe, não deveria ter nada disso. Totalmente ilegal. Extremamente ilegal ali, né? Então, como medida cautelar, eles recolheram minha arma. Por eu estar falando de um vídeo, estimulando a população, eles recolheram minha arma. Quando você recolhe a arma de um policial militar, quando ele se envolve numa Maria da Penha, quando ele briga com seu vizinho, quando ele dá tiro pro alto, e eu nem trisco na minha arma, nem falo da arma, não dá nem para saber se é arma institucional. E com medida cautelar, sem me ouvir, eles retiraram. Ou seja, eu, um policial que já tinha algumas ameaças de outros policiais, eu ia trabalhar sem arma e voltava do trabalho sem arma. E uma série de problemas, né? Por causa disso. Logo depois disso, eu fui na Comissão de Direitos Humanos falar com um deputado da CLDF e falei sobre isso. E ele fez um ofício para o comandante da Polícia Militar pedindo explicações. O resultado das explicações, a Corregedoria da PMDF abriu outro procedimento, faltar com a verdade. Ou seja, a Polícia Militar, ela tentava me calar de toda forma. Peraí, você faltar com a verdade? Sim, porque eu fiz essa denúncia para o deputado, falando que eles recolheram minha arma, né? E eles falaram que essa minha justificativa era mentirosa. Então, abriram outro procedimento por eu denunciar eles. A polícia militar, de toda forma, tentava me calar. Tudo que eles queriam.
cala a boca desse menino, ele tem que parar de falar e vamos até o final com isso. E o que te motivava? Porque 2 anos são muitos anos. Você ficou, na verdade, até agora já estamos em 2 anos. Você estava feliz trabalhando lá? O que te motivava? Além do dinheiro, claro, mas o que te motivava? Sim. Cara, eu achava que isso uma hora ia parar, sabe? Porque estava muito em evidência na mídia. Todo passo que eu dava à mídia conseguia caminhar bem. Eu tinha uma rede de apoio, não de policiais, mas eu tinha uma rede de apoio da população muito grande, falando, pô, obrigado por isso, eu sempre pensei em segurança pública. E aí eu me vi num dever, porque não era meu sonho de criança, mas quantas pessoas nascem querendo ser policiais e gays? E eles não tinham uma referência, não tem uma referência de alguém que deu certo. E eu podia ser essa referência. Eu podia fazer bem a uma gama maior de pessoas, né? De mostrar que é possível. E todos os meus amigos gays que odiavam a polícia começaram a ver a polícia de uma outra forma. Tipo, pô, tem um de nós lá. Pode ser que essa corporação seja diferente. Então, eu fui movido por esse senso de querer fazer o bem. Só que eu não estava me fazendo bem. Só que eu não Lógico, percebi isso. eu Até eu imagino. começar a fumar um maço de cigarros por dia, a ver essas sindicâncias chegando até mim, a ver tudo isso acontecer, eu falei, poxa, eu não estou bem, preciso fazer alguma coisa. E então, eu dei, no dia que tomaram minha arma, era a véspera do meu casamento. E já tinha um monte de repórter lá na porta. E eu dei uma entrevista, fardado, que também é configurado pelo regime militar lá, uma falta. Então, abriu outro procedimento por eu ter concedido essa entrevista. E logo depois disso eu falei, não, gente, não tem como, não tem mais o que fazer. E pela grande repercussão, a Veja me procurou nesse momento. Eu falei, cara, agora é tudo ou nada. Ou eu vou para grandes mídias, ou então não vai dar. Então vou no tudo ou nada. Dei essa entrevista para Veja. Foram entrevistas de 2 páginas, de grande circulação, então foi super bacana para a causa. Mas aí, logo depois da entrevista, o primeiro, o IPM. Eu falei, poxa, agora tá sério, né? Estão tentando me imputar um crime. Aí já é demais. Desculpa, o que E é MPM? Aí é um crime? Daí você fez um crime, é isso? é o inquérito policial militar. Ah, Que aí tá. já é a preparação ali para poder me indiciar, para mandar para o Ministério Público Militar e tentar me indiciar por um crime. Eu Porque falo, você gente, deu não é uma possível. entrevista para Veja. Veja, para falar dos abusos. Só que, assim, a justificativa da polícia era que os meios que eu utilizavam eram errados, que eu deveria procurar a corregedoria, né, da Polícia Militar. Mas todos os meus procedimentos vinham da corregedoria. Eram os corregedores que procuravam as coisas para me punir. Então, como que eu vou entregar tudo que eu tenho ali de denúncia para quem quer me denunciar, É né? kafkiano isso daí. O sistema não te quer e o próprio sistema vai te. Você não tem a quem recorrer. É mentira. Exato. E É todas essas hipócrita isso. punições, elas diminuem o meu comportamento e isso dá abertura para eles me expulsarem. Era o caminho que eles estavam buscando, né? Me expulsar da PM e colocar a culpa toda em mim. Então, depois dessa entrevista da Veja, falei, pronto, é isso. Só que aconteceu algo que eu nunca pensei na vida. Eu comecei a fazer muitas cartas de asilo para pessoas que começaram a ver meu caso com uma grande repercussão e mandar aqui para os Estados Unidos. Porque essas cartas, como o meu caso explodiu dessa forma, estava ajudando a galera a conseguir o asilo aqui. A galera E quem? depois, Policiais militares? não policiais militares, mas gays vivendo aqui, né? Que eles tentam mostrar que o Brasil é um lugar que não é ideal para quem é gay viver, mostram casos de grande repercussão. E o meu caso, eu comecei a fazer muitas cartas e mandar para cá. Aí do nada não, né? Já estava afastado da PM por causa de depressão, ansiedade, por conta desse PM, porque no momento que ficou crime, eu surtei mesmo. Eu falei, gente, não, E você não dá, não casou? tem como Só você eu ficar casou? Você aqui. conseguiu casar? Casei, casei na véspera. Tomaram minha arma no dia seguinte, era o meu casamento. Você casou Eles tomaram minha arma, fardado? casei fardado. E você tem. Casei como. Foram amigos da Polícia Militar? Foram? Você tem? Não.
não foram amigos da Polícia Militar. Você não tem Tenho amigos uma lá? amiga próxima. Tenho. Então, é difícil isso. Durante o curso, eu achei que eu tinha muitos amigos, vivi momentos muito bacanas lá na Polícia Militar. Tenho uma amiga maravilhosa que me deu suporte em tudo, me dá suporte até hoje. Mais uma vez, é aquela coisa que o gay sofre, né? Você é amigo até determinado ponto, até onde o seu direito não é igual ao meu, onde eu tenho que ceder para você. Então, mais uma vez, a gente perde uma série de amigos, série de pessoas que a gente ama por não pensar igual, não é nem pensar igual, é por falta de empatia mesmo, Sim. né? Porque eles têm pessoas que corroboram com o pensamento de que se você ficar calado, você não vai sofrer. Então, você está só falando demais. Você está só querendo mídia, você está só querendo. Você tá só querendo ser você inteiro. Ninguém quer ser inteiro, é isso? Todo mundo Exato, aceita. É é muito aquela coisa. fácil você falar isso. Desde do ensino fundamental, você podendo falar da menininha que você gosta, você Acho. podendo andar de mão dada na quinta série, você podendo falar com seu pai, pô, eu gosto daquela menininha, eu gosto da outra. E vocês tendo isso pra você sem poder falar pra ninguém, porque você se julga, porque você acha errado, e tendo churrasco de momentos importantes, como os churrascos lá do curso de formação, que todo mundo leva a pessoa que gosta, que tá ajudando ele naquele momento. E você não podendo fazer isso, você tendo que se privar disso, você tendo que mentir sobre isso, ninguém percebe isso. Todo mundo acha que é uma frescura. Óbvio que é frescura, porque você tem tudo isso e eu não. Aí é fácil você dizer que é fácil viver sem, se você tem. Bom, mas pelo menos você teve uma grande rede pessoal. Seus pais, pelo que você me fala, foi até foi no seu casamento também, foi na sua formatura, eles foram, seus pais. Sim, Seus estavam amigos, presentes. estavam juntos. E aí você casa, mas e aí o que que acontece? Aí você pede afastamento porque você entra em depressão, você já estava E deprimido. eu acho que eu já estava deprimido, mas eu não sentia, não percebia, né? Mas pós o casamento, que eles tomaram minha arma, eu dei a entrevista da Veja, mas no momento ali que tem o IPM, né, que eu percebi o quanto que eu estava mal, que eu precisava me afastar. Aí me afastei da polícia, comecei a ficar melhor, afastado daquele momento, tive muitas conversas com psicólogo, psiquiatra, falando inclusive de tratamentos com outros policiais, que eles falam, olha, não vou mentir para você. Para policiais gays, tem duas coisas para se fazer. Ou você arruma outra coisa e vai ser 100% feliz, ou a gente vai aprender a lidar com os danos colaterais de você estar num ambiente que não te aceita. Porque quem está lá e acha que é feliz não conhece plenitude de felicidade. Então eles vão dizer para você que eles são felizes. Mas você não vai ser. Que não adianta você ter uma confraternização de final de ano e você não levar a pessoa que você ama. Você vai estar querendo ter ela do seu lado. Você quer contar para o seu amigo uma experiência que você teve com a pessoa que você ama, que é a pessoa mais especial da sua vida naquele momento. E você não tem isso. E não existe você ser feliz você se privando disso. Foi quando eu comecei a pensar mais, pô, será que é isso? Será que eu vou ter que ficar preso a isso? Porque é muito difícil você se desprender também da cultura, principalmente do brasiliense, do serviço público, né? Que é algo que a gente luta a vida inteira para não precisar mais pensar nisso na frente, né? Pô, se eu adoecer, eu vou conseguir sobreviver pelo resto da vida. E eu já Entendi. começava a pensar, poxa, talvez não vou ter isso. Eu lutei tanto por isso, fiz um concurso super concorrido, uma faculdade pensando nisso, e eu vou ter que zerar, vai ter que ser tudo do nada, simplesmente pela condição de ser gay. E aí você faz o que que você falou? Daí você começa, aí tem essas cartas, você vai pedir asilo nos Estados Unidos, é isso? Isso, no momento do IPM, e eu começo a mandar essas cartas, eu falo, gente, se tem tanta gente se beneficiando, né, da minha história, ajudando ali para eles poderem começar uma vida nova, por que não eu? Nunca pensei em morar fora, nunca pensei, nunca mesmo. Todo mundo falando que eu queria ser deputado, eu chegava lá, e aí, vai concorrer ao quê? Vai fazer o quê? Nananã. Gente, não quero política, não penso em política, só penso em ser feliz onde eu tô.
Aí eu conversei com meu marido, olha, e aí, o que que você acha da ideia? Ele estranhou, porque foi do nada. A gente conversou com uma amiga que mora aqui nos Estados Unidos, perguntando como é que seria. Estudei um pouco sobre talvez passar meu diploma para cá, com que eu trabalharia. Eu, cara, do jeito que eu tô, nessa depressão, tomando esse tanto de remédio, e a polícia militar me mandando voltar a trabalhar antes de o psiquiatra me liberar, falei, cara, não tem outra solução. Vamos para lá e vamos ver no que dá, né? Estudei um pouco sobre o asilo, como funciona, como que seria aqui, e vi que poderia ser uma boa saída, uma boa tentativa, E, né? e você conseguiu o asilo? Então, o asilo aqui é um processo meio que na loteria, né? Eu cheguei aqui, já abri esse procedimento, Quando que você juntei todas chega? as provas. Quando que Eu você... chego aqui dia 2 de março, 3 de março, De eu, do ano passado, 2022. 2022, tá. Isso, eu peço para sair da Tá polícia fazendo uns um ano. 3 dias. Isso, tá fazendo um ano. Eu vou Uhum, vai fazer fazer um um ano ano. agora. Eu peço para sair da polícia uns 3 dias antes, que eu tinha até medo da polícia tentar alguma coisa para eu não conseguir o visto. Corri com tudo que nem visto eu tinha. Não pensava nem em sair nem para passeio do Brasil. Então, corri com tudo e viemos para cá. Apliquei para o asilo, fiz o processo com uma organização aqui e já tenho permissão de trabalho, as coisas estão evoluindo, mas a entrevista mesmo é uma loteria. A gente não sabe quanto vai acontecer. Eu conheço pessoas que com um ano já conseguiram a entrevista, conheço pessoas que têm 8 anos esperando, então não dá para saber como isso vai ocorrer. Mas de qualquer forma, eu já estou legal aqui. Acabou meu visto de turista, eu já tinha recebido autorização de permissão para ficar, e agora eu já tenho a permissão de trabalho. Então, tem tudo caminhado bem para mim aqui. E as redes, né, todos os jornais que me procuravam para saber das atualizações, para eu mandar as atualizações dos meus processos, diminuíram a procura. Acontece muita coisa nos meus processos, tem muito julgamento. Isso diminui pelo fato de eu não ser mais policial, o que eu acho muito triste, porque mais do que o dinheiro, eu nem ligo muito pro dinheiro, porque quando a gente começa a ganhar em dólar, que isso fica um pouco relativo, a vida realmente é outra, diferente do que eu imaginava, mas é a forma educacional de todos os resultados, né? Porque quando você mexe no bolso de alguém, todo o comportamento da polícia militar mudou depois de mim. Os grupos pessoais já não falam dos gays como eles falavam antes, porque eu peguei muita mensagem em grupo privado de WhatsApp e consegui colocar isso público. Então, isso ajudou muito a conter a homofobia, que era muito comum. E não divulgar isso é muito ruim. Até a questão do meu asilo eu acho importante também, porque tem pessoas que se veem sem saída, e a gente sabe quanto é o número de suicídio da nossa população, e tem uma saída, tem uma possibilidade, nenhuma delas é fácil. Não vou falar que vir para cá é fácil, que viver aqui é fácil, mas que existem outras saídas, se não ficar preso num lugar que não te aceita, que não vai te aceitar, que você não consegue crescer, que você não consegue pensar em outras coisas, né? Eu acho muito importante essa divulgação. Com certeza. Uma coisa, os ataques que você recebeu no seu Instagram, desde o beijo na formatura, eles foram diminuindo? Ou eles foram... As pessoas ainda fazem ataque? Ou depois que você conseguiu Depois, aqueles 11 apontados, as pessoas tiveram um pouquinho mais de receio? Porque eu digo, se você não entendeu que ser homofóbico é uma idiotice, pelo menos que você entenda que é um crime. quando foi o crime, ainda não diminuiu muito, mas quando eu comecei as condenações, que eu entrei nas ações cíveis, aí começou a mudar. Porque o tenente-coronel ele foi condenado a 25 mil. vinte e Eu cinco mil tive reais? condenação de Ah, 5 ele teve que te mil pagar? reais. 25 mil? Ele foi condenado. Pagar eu ainda não recebi nada, não, mas ele foi condenado a me pagar. A segunda instância manteve o julgamento. Aí ele recorreu para o STJ, tá no STF.
sobrestado lá. Eu não sei exatamente o termo jurídico, mas está sobrestado no STF, que parece que tem alguma ação similar e eles estão esperando o julgamento dessa outra ação. Mas está lá, né? Isso ajudou bastante. É por isso que toda vez que sai qualquer coisa, decisão dos processos, eu tento mandar para todo tipo de mídia para divulgar, porque eu acho que isso é muito mais importante do que a esfera criminal. Me atualiza então dos seus processos. O tenente-coronel, 25 mil eu acho pouco, ele tinha que ter um zero a mais, tinha que ter uns 250 mil, porque as pessoas têm que doer muito no bolso. Se tenente-coronel, ele já. Agora ele vai ter que abrir a carteira uma hora. O sargento, aconteceu o que com ele? Cara, desse sargento, a primeira condenação foi 5 mil, e que eu acho muito mais grave o áudio. 5 mil, aí foi para a segunda instância, então, e ainda não aconteceu nada lá. Teve um outro policial, é, 5 mil também, que ele me paga parcelado. Eu me sensibilizei com alguns policiais que, pelo menos quando a gente conversava, eles se mostravam um pouco arrependido, pedir desculpa, mas com outros você via que realmente teve um que falou que foi culpa do corretor. Ele digitou e o corretor digitou outra coisa, Tipo, ao entendeu? invés de escrever eu Então, te amo, escreveu eu te odeio, sua bicha. É o exatamente. corretor. Então, com três eu falava, eu não quero acordo, pode ir até o final. Mas a gente também vê juízes com viés preconceituoso, né? Eu tive um processo que o cara foi revel e o juiz julgou improcedente. O que é Mesmo tendo a revel? mensagem dele, ele não se apresentou no processo. Ele respondeu à citação, ou seja, ele estava lá no processo, mas ele não apresentou a contrarrazão, a contestação. Então, normalmente, tudo que eu falo é visto como verdade, né? E ele foi julgado improcedente, meu pedido. Mesmo com o nome dele lá, as ofensas que ele fez, e foi julgado improcedente. Óbvio, a gente vai recorrer, mas você vê que não é todo mundo que faz isso. Uma coisa legal que eu vi na condenação do tenente-coronel é que ele fala que você até falou que grandes personalidades podem até ser gays, mas elas não falam que são. Ele fala, nunca vi um aviador do exército americano ser Nossa, então gay. ele devia pegar agora e ver todo esse negócio que eu falei. É que a ignorância também, Esse a ignorância ela é burra mesmo, né? Exato. E eu acho bacana que o juiz que fez essa decisão é uma decisão que merece ser lida. O juiz parou para fazer a decisão. Ele pega muitos casos, principalmente aqui dos Estados Unidos, ele fala, olha, se você não conhece, a gente tem esse daqui, que é um dos maiores nomes da aviação do exército americano, e ele é gay. Então, isso nunca vai diminuir ninguém, nunca vai tornar mais nem menos. É simplesmente outro fato. É E igual mesmo você que cortar não o cabelo. tivesse nada, e mesmo que não tivesse um aviador americano, o que, que me frega um catso, o aviador americano? Você está falando de uma corporação, primeiro que é brasileira, que tem que se atualizar, porque senão ela vai ficar cada vez mais distante da sociedade, se você se mantiver dessa maneira. A Aham. PM anda precisando dar uma atualizada, porque se não aproximar com a sociedade, a visão que... E eu gosto da PM, tá? Eu tenho uma relação com a PM há mais de 10 anos, e eu tenho um Uhum. profundo respeito por eles e eles por mim. Eu não posso falar Aham. nada, nunca, sempre fui extremamente bem tratado, eles sabendo que eu sou gay, mas eu sou civil, tem outras coisas, tal. Mas eu tenho percebido cada vez mais o endurecimento de algo que eu achei que a PM estivesse melhorando, e o seu caso, o caso da Jéssica, são casos que eu me deparo e falo assim, a PM, se ela não se atualizar, a sociedade vai ficar cada vez mais afastada dela, porque a PM está ficando uma coisa embrutecida e um pouco emburrecida. Eu digo a PM do Brasil inteiro, tá? Sim. Uhum. Porque Não, o machismo parece que piorou, o racismo parece que piorou, a intolerância religiosa, a homofobia. Eu não sei o que aconteceu com a PM. Ela precisa dar uma... ela parar, não. fazer uma O terapia. problema é que ela não quer se atualizar. Eu entrei na polícia com uma visão tipo, pô, com boas ideias a gente consegue melhorar o lugar, né? Eles não querem ouvir, eles não querem melhorar, né? Eles querem. Tem uma figura do policial ideal, que é essa que eles querem levantar,
e não querem mudar. São as crenças deles e acabou. Isso é muito triste, porque isso só afasta, né, a polícia Lógico. da população. Eles, eu acho tão triste quando a população critica a PM e principalmente os soldados se sentem feridos com essas críticas, porque você não está fazendo a crítica àquele policial específico, você está fazendo uma crítica à organização, que normalmente é o comando. Igual quando teve problema ali em Brasília, foi um problema principalmente de comando, não dos soldados, não de quem está ali à frente, Sim. sofrendo, levando paulada. E todos esses soldados entram para defender, e eles não defendem falando o quanto a PM é boa. Eles defendem falando o quê? Muito fácil, você tá aí sentado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, julgando a PM. E, pô, eu tava lá dentro. Eu julguei nesses últimos problemas da PM e fizeram o mesmo comigo. Mas você não tá mais aqui. Tá, mas aí ninguém pode falar mal, porque o dinheiro é nosso dinheiro. A gente Lógico. tem que estar ali como zelar. Não, A gente pode não ser especialista em segurança pública, mas é o nosso papel falar mal, né? E não é obrigado a falar bem, porque quando você tem um hospital lá e o médico trabalhando super bem, ninguém vai fazer uma reportagem falando o quanto foi incrível. Normalmente você fala das partes ruins mesmo para que elas melhorem. E a não é polícia não falar. aceita esse tipo de Desculpa te crítica. interromper, não é falar mal, é apontar os problemas. Exato. Não é nem falar bem, É nem falar apontar. mal. Uhum. Por exemplo, assim, que a PM tem que ser respeitada, eu falo isso para as pessoas. Ah, mas eu não. Que absurdo, eu estava vindo, o carro da PM parou, vê se pode. Eu falo, meu filho, você tem que ser parado, como todo mundo tem que ser. Porque é assim que a Sim, PM pega bandido, é fazendo batida. Então você seja respeitoso, que o moço lá está trabalhando. E ele tem que ser mais duro na queda, ele não sabe se você tem uma arma, entendeu? Existe exatamente. uma realidade, a polícia militar tem que ser respeitada sempre. Eu sou uma pessoa que eu ando pela Avenida Angélica, eu vou para minha academia e volto, tenho um batalhão, tenho o 7º batalhão aqui em São Paulo. Eu passo do bom dia, boa tarde para todo mundo estar tá ali. Eles até levam um susto, porque o povo às vezes é tão, né, passa como se eles não existissem, porque também ficou. Eles até, bom dia, porque eu dou bom dia, falo bom dia, bom dia, bom dia. Tem 8, eu falo bom dia 8 vezes. Porque eu acho que a polícia militar tem que ser respeitada e tem que ser vista como um trabalho importantíssimo. Tira a polícia militar, você vai ter uma hecatombe social nesse país. Mas a Claro. polícia militar precisa estar atualizada com o que a sociedade é. E ter essa atualização dentro da sua própria corporação. Porque se você não mudar de dentro para fora, você não vai conseguir mudar o lá fora. E o lá fora vai ficar cada vez mais distante de você. É uma filosofada Sim, aqui que eu dei aqui e que eu acho importante, como eu sim. acho importante contar o seu caso. Hoje você está como? Você está mais feliz? Eu tô mais feliz. Eu tenho umas instabilidades no momento que eu lembro, poxa, eu não precisava me preocupar com o mês que vem, quanto eu vou fazer de dinheiro, mas eu tô muito mais feliz aqui. Eu fico muito mais triste pelos laços emocionais que eu perdi, né? Eles não concordam, não enxergam minha dor. E eu saí da polícia e continuei lutando. Eu não lutava, como eu disse para você, eu não lutava só pelos gays. Eu lutava pelos gays, por quem deveria ali usar do direito do Estado ser laico, pelas mulheres e até pelos heterossexuais que são perseguidos por motivos que não deveriam ser, que o regulamento é usado de forma inadequada. Mas quando eu faço uma crítica sequer da polícia militar, aí eu sou totalmente cortado. Tipo, não, você não merece, porque quem é PM não pode criticar a momento nenhum a polícia militar, porque a gente é fechado aqui e acabou. Isso que me dói, porque eu acho que para qualquer coisa, para você crescer como ser humano, como corporação, como empresa, é ouvir as críticas, né? Claro. E saber lidar com elas. E a crítica não vem só de especialistas. Você entra num supermercado, quem vai criticar é o cliente, quem vai criticar é a pessoa que limpa, quem vai criticar é o fornecedor. E não são pessoas que são varejistas. Você vai pegar tudo aquilo ali, extrair o que é de bom e melhorar, né? E eu acho muito triste a polícia tomar muito para si, principalmente o soldado tomar muito isso para si, porque quando a gente vai para o hospital e fala mal do atendimento, de que o SUS não funciona, o médico não vai para casa falando, quem é essa pessoa para falar aqui mal do meu hospital? Ela vai para casa e fala, poxa, tem que melhorar, eu sei que tem que Tem. melhorar.
E o Que, policial não pensa isso. Ele é, só pensa, essa pessoa não sabe o que está falando para poder criticar a gente. e o policial militar, ele tem que entender que ele é parte de um todo que está dentro de um todo maior que a sociedade. Às vezes a polícia militar se põe como se fosse uma célula à parte, ou, né, assim, ela é a Lua e o resto do planeta Terra, está distante. Não está, ele está aqui dentro. Porque você Exato. tá policial militar na farda, você tirou a farda, você é policial militar é 24 horas, mas uma hora você vira civil de alguma maneira. O que você falaria para um garoto que, diferente de você, que sempre teve o sonho de ser policial militar, mas é gay e que inclusive vê a sua história como um possível breque no desejo ou no sonho dele? Pois é, quando eu estava na PM que eu fiz o vídeo, eu estimulava de uma forma muito mais feliz, porque eu estava lá, né? Eu queria que ele viesse, eu queria que ele fizesse parte, e eu ainda quero, né? Eu ainda quero que essa população entre, que faça parte, mas eu não vou falar que vai ser fácil. Eu tentei mudar dentro das minhas possibilidades, o que eu podia. E eu espero que você tenha um pouco mais de força, aguente um pouquinho mais do que eu, ou então aguente até o final da carreira, porque não é uma luta só minha, não é uma luta só sua que está entrando, é uma luta de muitas pessoas, né? E a gente sabe que toda luta, todo rompimento de uma tradição tem muitas perdas, muitas coisas tristes, é difícil. Então, quanto mais pessoas entrarem para fazer parte dessa luta, mais a gente consegue força para mudar isso. Porque não é um direito do heterossexual, não é um direito do homem alfa, não é o direito de X ou Y, é um direito de todos. Está ali claro na Constituição, no regimento, no estatuto, no edital de abertura do concurso. Lá não tem diferenciação de orientação sexual e a Constituição nem permite isso. Então é um espaço de todos. E não se permita ser feliz pela metade, Sim. tá? E dinheiro não paga tudo. Eu entrei principalmente por causa do dinheiro. Achei que eu ia ser feliz sendo 100% eu mesmo, mas não consegui. Eu ser eu mesmo realmente me tirou muita coisa. Mas apesar de eu ter perdido o meu emprego, ele ter sido tirado de mim por essas pessoas, eu me vejo muito vitorioso. E Sim. muito mais vitorioso do que quando eu vi meu nome no Diário Oficial, muito mais vitorioso do que quando me abraçaram por eu ter passado. Eu vejo vitorioso porque são centenas de comentários no meu Instagram falando obrigado por você existir, obrigado por você lutar, obrigado por trazer mais essa vitória para a nossa comunidade. Isso não me dá dinheiro, mas me dá felicidade. E pós tudo isso, eu percebi que é tudo que a gente precisa. É ser feliz, estar de bem com a gente mesmo, ter uma saúde mental em dia, porque isso muda tudo, muda a relação interpessoal com o seu marido, esposa, família, e é isso que a gente leva de verdade. Dinheiro a gente dá jeito, faz alguma coisa, mas felicidade, estar perto de quem a gente ama e bem, isso realmente é impagável. Com certeza. Se você chegou até aqui, tudo isso que o Henrique falou foi tão bom. Escreve aí, a PM é para todos. Escreve no comentário, vamos deixar esse levante para a PM entender. Você e seu marido estão bem? Vocês dois aí? Solidificou as relações, essa mudança? Sim, é bastante difícil, né? No começo foi um vai e vem, não de terminar e ficar mais muita briga por diferença de horário, de schedule aqui para trabalho, porque realmente era tudo muito novo. O que que a gente estuda, se estuda ou não, se faz dinheiro ou não. Mas todo mundo fala que quando você muda de país, ou você acaba com o relacionamento, ou então ele fica mais sólido que nunca. E isso aconteceu, tá mais sólido do que nunca. A gente está muito mais feliz, muito mais próximo, porque a gente é parceiro, a gente é amante, é amigo e parceiro de vida mesmo. A gente está construindo ali do zero. É como se a gente tivesse saído do jardim de infância, literalmente, porque nem Sim. falar inglês a gente falava. Então, é aprender a se comunicar, correr atrás de trabalhar. E você vê que aqui fora as pessoas são muito mais frias
você dá muito mais valor ao calor humano que a gente tem no Brasil, né? A nossa relação, então, ficou muito mais forte, muito mais louvável. Graças a Deus, a gente conseguiu ganhar muitas coisas estando longe, apesar de perder algumas, como estar perto do pai, mãe, enfim, a gente ter um ao outro ajuda bastante em toda essa caminhada. Vocês construíram uma relação com bastante cimento sólido também, né? É forte, porque passaram aí por tenente-coronel, sargento, beijo na formatura, vocês tiveram, vai casar, tira a arma, vocês tiveram muita liga muito forte para ligar vocês dois, porque o que vocês passaram aqui no Brasil também não foi nada fácil. Muito obrigado, Henrique. Me mande as atualizações do seu caso, eu vou contando de alguma maneira, vou pondo na comunidade do YouTube, no Instagram, e quando tiver mais histórias, a gente faz uma nova entrevista para saber como é que Tudo está bem, tudo. muito obrigado. Muito obrigado, Eu agradeço. Henrique. De verdade, espero que a PM acorde. É lento, né? Também espero. Fé, eu não vou perder nunca. Mas eu Não. agradeço a oportunidade, agradeço a abertura, é muito importante, não só para mim, mas para toda a causa, para todo mundo que a gente sabe que vive preso com medo de qualquer ato aí. É muito, muito, muito importante. Seu trabalho é maravilhoso, Obrigado. fazendo publicidade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço para você e para o seu marido e divirtam-se aí em São Francisco. Que a gente vai ficando aqui por São Paulo. Você está aí no frio, eu estou aqui no calor com essas chuvas que não vão embora. Um abraço, meu querido. Obrigadão. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.